Janeiro em Serra Azul, uma pequena cidade no interior de Minas, se arrastava preguiçoso como um gato de fazenda ao sol. As noites respiravam um frescor úmido. A terra cheirava goiaba e capim cortado. O vento balançava as cortinas de chita, trazendo para dentro de casa o aroma da fumaça de fogueira e do pão de queijo assando no forno a lenha. Tudo ao redor parecia convidar a calmaria. Eu estava na varanda de madeira do meu velho sítio, enrolada em um vestido leve de algodão fino, cor de doce de leite como eu o chamava. Nos pés, chinelos de palha, cabelo preso em um coque bagunçado. Tenho 43 anos. Não sou mais uma jovem, mas também não estou cansada. Apenas uma mulher com uma história. Meu nome é Helena. Sou professora, viúva. Meu marido faleceu há 6 anos em um acidente de carro. Meu filho, Lucas, estuda em Belo Horizonte, em uma faculdade, e não vem com frequência. Esta casa é uma lembrança dos meus pais. Antes era cheia de vozes, agora apenas dos meus passos. Mas neste verão tudo foi diferente. Naquele dia, Lucas não veio sozinho. Com ele estavam 3 amigos bronzeados barulhentos, jovens. Tinham 20 e poucos anos. Falavam alto com piadas. Com um ar de donos do lugar, corriam pelo terreno, assavam linguiça na churrasqueira, bebiam suco de maracujá, jogavam baralho na varanda. Eu estava por perto, como um pano de fundo, preparando uma salada, levando toalhas, servindo mais suco, mas sentia olhares sobre mim, especialmente de 2 deles. Um era Tiago, alto, forte, com cabelo curto e um rosto sério. Falava pouco, mas seus olhos eram penetrantes. O outro era Caio, de cabelo cacheado, com um sorriso atrevido, sempre andando descalço, tagarelando sobre qualquer coisa. Quando eu me abaixava para pegar salsa na horta, ou levava uma travessa, sentia que um deles estava me observando. O vestido, embora simples, se ajustava suavemente ao corpo, e o decote às vezes se abria um pouco com o vento. Eu fingia não notar, mas minha pele notava. E o meu coração também. Dona Helena, disse Caio de repente, quando me sentei em um banco para descansar. A senhora parece uma atriz de novela antiga, tão autêntica. Ele piscou. Eu sorri, mas por dentro senti um calor. Fazia muito tempo que ninguém me dizia algo assim. Parecia que aquilo não estava acontecendo comigo, mas com outra pessoa, uma mulher esquecida por mim, que um dia usou brincos de pitanga e dançou descalça na grama. Tarde da noite, os rapazes foram nadar no riacho atrás do pomar. Fiquei arrumando a varanda. Juntava os pratos, limpava as migalhas da toalha de plástico, quando ouvi passos atrás de mim. A senhora não tem medo de ficar sozinha? Ouvi a voz de Tiago. Ele estava na penumbra quente, cheirando a fumaça. Seus olhos se fixaram nos meus. Senti um calor que não vinha do tempo, vinha dele. Ele pegou um copo da mesa e seus dedos deslizaram pela minha mão. Suavemente, mas um pouco mais demorado do que o normal. Eu não me afastei, apenas meus lábios ficaram secos. Este vestido lhe cai bem, disse ele, e desapareceu na escuridão do jardim. Mais tarde, quase adormecendo, ouvi uma batida leve na porta. Era Caio, descalço, de bermuda, com 2 xícaras de chá e um potinho de geleia. Pensei que talvez a senhora não estivesse dormindo. Ele sorria abertamente como um menino. Depois de um banho de rio à noite, é impossível dormir. Sentamos nos degraus da varanda. Ele falava sobre cidades, sobre cinema, depois de repente ficou em silêncio e me olhou fixamente. A senhora provavelmente não faz ideia de como você é. Ele não terminou a frase. Você é muito bonita, especialmente assim, de verdade. Eu não sabia o que dizer. Apenas meus dedos tremiam um pouco, e o chá ficou completamente sem gosto. Quando ele se foi, continuei sentada na varanda como se estivesse colada ao banco. Algo estava começando. Algo para o qual eu ainda não tinha nome. A manhã em Serra Azul começava com o zumbido do velho trator do vizinho e o cheiro de cebola frita vindo da janela da tia Cida. Acordei cedo, antes do amanhecer. Fiquei deitada nos lençóis, sentindo o ar fresco entrar pela janela, tocando minhas pernas, braços, pescoço. Eu usava uma camisola leve de viscose fina, cor de creme, com uma renda estreita na barra. Guardei-a por anos, não a usava sem motivo, mas agora simplesmente quis. Talvez para me lembrar que ainda era uma mulher. Talvez porque sonhei com o Tiago. Levantando da cama, vesti um hobby velho de cambraia, semi-transparente, quase sem peso, com bordados nas mangas. Nos pés, meias de tricô que uma vizinha me deu. Elas pareciam engraçadas com a camisola, mas eu me sentia aquecida e confortável. Eu me sentia estranha, como se algo tivesse se movido por dentro, como se meu coração agora vivesse mais perto da pele. Eu lavava o rosto na cozinha, em frente a um espelho antigo, quando ouvi o rangido do portão. No quintal estava Tiago, com uma camiseta cinza levemente úmida de orvalho e calças de moletom.
Ele estava colhendo laranjas, jogando-as com facilidade em um balde. Seus movimentos eram precisos, masculinos. Sem querer, fixei o olhar em suas mãos, fortes, confiantes. Quando ele levantou a cabeça, nossos olhares se encontraram. Quase deixei a toalha cair. Bom dia, disse eu, tentando manter a voz firme. Não consegue dormir? Hábito. E aqui se dorme de um jeito diferente. Ele sorriu. Silencioso. Ele se aproximou, estendeu a mão e, sem palavras, pegou minha xícara. Deu um gole, sem desviar o olhar. Café forte. Como a senhora. Seu dedo tocou o meu por um instante. Meu coração se apertou. A senhora deveria se permitir descansar de vez em quando, disse ele, surpreendentemente suave. Você fica tão bonita quando não tenta ser forte. Não tive tempo de responder. Ele voltou para o pomar. Depois do almoço, Lucas levou os rapazes para pescar, e eu fiquei sozinha. Vesti uma roupa de ficar em casa, sentei-me perto da janela com um livro, mas não conseguia ler. Os pensamentos sempre voltavam ao toque da manhã, aos seus dedos, à sua voz. O entardecer se aproximou como água morna. Eu estava enchendo potes com compota de goiaba quando, de repente, Caio apareceu na porta. Sem bater. Com a camiseta molhada e os cabelos despenteados, ele parecia um herói de um romance juvenil. Esqueci minha toalha aqui, disse ele, mas seu olhar não era de quem esquece as coisas. Eu assenti, e ele foi para o banheiro. Voltou com a toalha em volta do pescoço, inspirou o ar e disse, ela tem o seu cheiro. Cheiro de calor. Eu hesitei, sem saber o que responder, mas ele se aproximou muito perto, e tocou meu ombro suavemente. Nesse momento Tiago apareceu na entrada. Silêncio. Nenhuma palavra, apenas olhares. Senti o calor escorrer pelas minhas bochechas, pelo peito, pela barriga. Tudo se contraiu por dentro. Viemos buscar a compota, disse Tiago secamente. Eu, em silêncio, entreguei os potes. Caio foi o primeiro a sair, mas Tiago demorou na porta. Ele se inclinou um pouco mais perto e sussurrou, especialmente bonita quando fica sem graça. E se foi. À noite, não consegui dormir. Troquei de roupa, vesti uma camisola de seda antiga, quase esquecida. Ela deslizava suavemente pelo meu corpo. Andei descalça pela casa, ouvindo o vento brincar com a barra da camisola. Do lado de fora, um barulho. O portão bateu. Olhei pela janela, ninguém. Apenas uma gata passou correndo sob um arbusto. Mas meu coração batia rápido. Como se alguém estivesse olhando, como se alguém estivesse por perto. A manhã seguinte trouxe um mormaço úmido. Sobre Serra Azul, nuvens cinzentas se arrastavam. O ar estava pesado, como se esperasse uma tempestade. Acordei de um sonho estranho, quente, perturbador, onde dedos deslizavam pela minha pele, vozes sussurravam algo, e tudo girava como em um redemoinho. Levantei-me e vesti um robe de seda cor de café com leite. Por baixo, uma camisola curta de viscose, lisa de alças finas, como se não fosse feita para a minha idade. Mas hoje, parecia especialmente apropriada. Queria me sentir não apenas uma mulher, mas viva. Na cozinha, preparei um chá de cidreira. De pé junto à janela, vi Tiago perto do monte de lenha. Ele estava de regata. A umidade grudava no tecido, tornando-o quase transparente. Suas mãos se fecharam em um machado. Ele rachava a lenha com precisão e concentração. Observei seus músculos se tensionarem, seu rosto franzido, e senti algo faminto crescer dentro de mim. De repente ele ergueu os olhos e eu me afastei da janela, como uma menina pega em flagrante. Depois do almoço, Caio chegou. Trazia um pote de doce de leite e uma garrafa de guaraná. Da avó de um amigo, explicou ele, colocando tudo na mesa. Está faltando um doce na sua vida, dona Helena? Eu estava com um vestido cinza de alças finas, cabelos levemente úmidos após o banho, descalça. Ele de repente estendeu a mão e ajeitou cuidadosamente uma mecha de cabelo que caía na minha testa. Seus dedos tocaram minha têmpora sem pressa, como se estudassem a textura da minha pele. Cuidado, sussurrei, sem saber se para ele ou para mim. Ele não recuou. Deu um passo mais perto, de modo que entre nós só restava o silêncio. Nunca pensei que pudesse existir uma mulher assim no interior, sussurrou ele. E não quero que isso seja apenas um sonho de verão. Dei um passo para trás. Ele não me seguiu, apenas sorriu suavemente e foi embora, deixando para trás o cheiro de doce, de umidade e de algo que me puxava. À noite começou a chover. Uma batida na porta. Na soleira estava Tiago. Molhado, de jaqueta. Nos olhos, insistência. Vamos para a sauna. Eu e o Caio preparamos tudo. Lucas saiu. Você está sozinha. Eu não sabia por que assenti, mas assenti. Troquei de roupa. Meias quentes, uma camiseta comprida até o meio da coxa, uma toalha na cabeça.
Vesti um hobby fino de atoalhado, chinelos macios e fui. A sauna a lenha respirava vapor, um calor de pinho e algo masculino. A luz era fraca e íntima. Caio estava sentado no banco de cima, com o peito nu, cabelos soltos. Tiago alimentava o fogo. Seu rosto brilhava com gotas de suor. Ele me olhou. Por um minuto, por uma eternidade. Sentei-me entre eles. Caio molhou um ramo de eucalipto em água fria e passou pelas minhas pernas. Lentamente. Dos pés para cima. O tecido grudou na pele. Mordi os lábios para não gemer. Seus pés estão frios, sussurrou ele. E suas mãos são quentes. Escapou de mim antes que eu pudesse pensar. Eles se entreolharam. Tiago sentou-se mais perto. Sua mão pousou na minha cintura. Sem apertar, apenas presente. Confiante, firme. A senhora merece cuidado, Helena, disse ele baixinho. Ficamos em silêncio. E apenas o vapor preenchia todo o espaço. Denso, quente, como se respirasse em sincronia conosco. E de repente, uma batida forte. Mãe, onde você está? Dei um pulo. Caio se afastou. Tiago, em silêncio, colocou o hobby sobre mim. Meus dedos tremiam. Minha voz sumiu. Já vou, meu filho. Gritei para o nada e só então percebi como minha voz soava. Saí com os cabelos molhados e as bochechas vermelhas. Lucas me olhou com uma leve desconfiança. Eu murmurei. O vapor estava muito forte. Ele deu de ombros e entrou em casa. E eu fiquei na varanda em chamas, molhada, toda eletrificada. E atrás de mim, na sauna, ficaram dois que despertaram em mim algo há muito adormecido. No dia seguinte, em Serra Azul, tudo parecia ter congelado. Nublado, ventando, uma quietude ansiosa pairava no ar. Acordei tarde, com a sensação de que a noite tinha passado como um flash. Um emaranhado na cabeça. O que foi sonho, o que foi realidade, era incerto. Levantei-me sem acender a luz, vesti meu hobby de seda, sob o qual restava a camisola curta. Cabelos soltos, pés descalços tocando levemente o chão frio. Chá de camomila, um pouco de mel nos lábios. Sentei-me à janela, olhando para o jardim, como se esperasse um sinal. O coração batia mais devagar, mas mais profundo. Na hora do almoço, Caio apareceu com uma camiseta preta, molhada no peito, e um jeans que abraçava seu corpo com uma franqueza inadequada. Paz? Ele perguntou com um sorriso. Não tivemos uma guerra, respondi, olhando em seus olhos. Ele entrou, colocou uma caixa com pastéis na mesa, sentou-se em um banquinho e pegou minha mão. Apenas segurou. Por um longo tempo, com firmeza. Helena, eu gostaria de lhe dar algo. Não uma coisa, mas calor, confiança, força. Fechei os olhos. Tenho 43 anos. Caio, eu tenho um filho, um passado, rugas. Eu sei fazer pão e ficar em silêncio. O que você ganha com isso? Ele se inclinou mais perto. Eu não quero as rugas. Eu quero você inteira, com tudo. Nesse momento, Tiago entrou pela porta. Sem bater. Seu olhar percorreu nossas mãos. Ele não se surpreendeu, mas algo sombrio passou por seus olhos. Precisamos conversar, disse ele, olhando para Caio. Com licença, Helena. Mas ele não saiu. Não vou esconder nada, disse ele, agora para mim. Ontem não dormi e entendi que isso não é apenas um jogo. Nem para mim, nem para ele. Caio se levantou, aproximou-se. Nós dois sentimos isso e ambos estamos prontos para estar ao seu lado, sem ciúmes. Mas a decisão é sua. Ou um, ou os dois, ou nenhum. Mas de verdade. Eu fiquei em silêncio. Senti a tensão crescendo entre eles, mas não era raiva, era maturidade. Isso é impossível, suspirei. E você não quer isso? Perguntou Tiago. Virei-me para a janela e não respondi. À noite fiquei em frente ao espelho. Olhei para mim mesma por um longo tempo. 43. Mas a pele ainda era lisa, as costas retas, os lábios cheios, os cabelos vivos. Vesti um vestido cor de pó de arroz, aberto nas costas, sem sutiã. O cabelo em um coque bagunçado, um brilho nos lábios, no peito uma corrente fina com um pingente. Saí para a varanda. O ar estava pesado como xarope. Passos do lado de fora do portão. Eles chegaram. Sem palavras. Apenas olhares. Hoje sem sauna, disse Caio. Só você. Só nós. Um passeio. Caminhamos pela trilha antiga até o riacho. Minhas sandálias estalavam nas pedras. Seus dedos tocavam os meus de vez em quando. A grama roçava meus tornozelos. A luz da lua prateava a água. Paramos na margem. Sentei-me em um tronco. Eles, ao meu lado. Não precisa de palavras, sussurrei. Apenas fiquem. Caio tocou meu pescoço. Tiago pôs a mão na minha coxa. Gentil, quase sagrado. Fechei os olhos, mas um estalo nos arbustos. Da escuridão, saiu um homem alto. De jaqueta. Boa noite, disse ele baixinho. Perdão, Helena. Reconheci a voz.
Marcos, um antigo vizinho de prédio em Belo Horizonte. Nós quase ficamos juntos uma vez. Ele era rude, possessivo, mas eu fugi a tempo. Ou pensei que tinha fugido. Eu não julgo, disse ele. Surpreso, mas não julgo. A gente se vê. E desapareceu na escuridão. Ficamos em silêncio. Quem é esse? Perguntou Tiago. O passado, respondi, mas percebi que ele havia voltado. A noite após o encontro com Marcos foi inquieta. Não consegui dormir. Parecia o tempo todo que ele estava em algum lugar próximo, do lado de fora da janela, atrás dos arbustos, respirando na minha direção. Fiquei deitada de costas na minha camisola fina, sentindo o lençol grudar na pele, cada rangido do assoalho do outro lado da parede me fazendo estremecer. De manhã, não tomei café. Apenas um café preto forte sem açúcar, amargo, queimando. Eu usava uma saia preta até os joelhos justa, e uma blusa branca, semi-transparente com o botão de cima aberto. Cabelos soltos, lábios sem maquiagem. Saí para o jardim para colher hortelã e ouvi passos. Tiago sombrio e concentrado. Nós o encontramos, disse ele. Passou a noite na garagem do vizinho. Aparentemente estava vigiando há muito tempo, esperando você ficar sozinha. Apertei um ramo de hortelã na mão. Ele disse que você é dele, que você era dele e será. Eu não sou de ninguém, sussurrei. Nem mesmo totalmente de mim mesma. Caio se aproximou do portão. Ele está aqui de novo, disse ele. E acho que hoje ele não veio para conversar. Saímos os três. Marcos estava parado na beira da estrada, encostado em um poste, com um cigarro na mão. Confiante, calmo. Em sua postura havia tudo, menos remorso. Estou vendo que agora você gosta de garotos, Helena, ele zombou. Antes seu gosto era outro. Dei um passo à frente. E você continua o mesmo, um covarde que sussurra dos arbustos. Você me deve, disse ele com a voz rouca. Anos, a minha vida. Eu esperei. E nós estamos ao lado dela agora, disse Tiago, ficando na minha frente. Caio se aproximou do outro lado. Seu rosto estava duro, frio. Vai embora, disse ele. Marcos apagou o cigarro. Lentamente. Então não se surpreendam se as coisas esquentarem mais do que vocês esperam. Ele se foi, mas o ar permaneceu pesado, como antes de uma tempestade. Decidi sair, pelo menos por um dia, ir a uma cidade vizinha visitar uma amiga. Para arejar a cabeça, me acalmar. Fechei as janelas, guardei a louça, fiz uma pequena mala. No portão, eles esperavam. Nós vamos com você, disse Tiago. Ou pelo menos atrás de você, acrescentou Caio. Eu não discuti. O carro velho balançou nas curvas. A estrada serpenteava por um campo, depois por uma mata. Eu estava sentada atrás, com as mãos apertadas no colo. No peito, uma ansiedade, algo indefinido, pegajoso. E isso se tornou claro quando, depois de uma ponte, um carro preto surgiu de trás das árvores. Sem faróis. Ele bloqueou a estrada bruscamente. Para trás, gritou Caio. Mas era tarde demais. Do carro saiu Marcos. Em sua mão, uma chave de roda. Eu disse por bem ou por mal. Ele correu em direção ao nosso carro. Tudo ficou em câmera lenta. Gritos, baques. Tiago se lançou sobre ele, me protegendo com o corpo. Marcos o atingiu no ombro, na lateral. Caio agarrou seu braço, arrancou a chave de roda. O sangue espirrou. Marcos se soltou e correu para a mata. Alguém chamou a polícia. Lembrou-me pouco do hospital. Tiago estava no curativo, pálido, mas vivo. Caio estava sentado ao lado, em silêncio, segurando minha mão. Eu no meio. Voltamos para a Serra Azul 2 dias depois. Tudo estava calmo. Apenas as folhas começavam a amarelar, caindo lentamente no chão. O outono chegou sem palavras. Eu estava na varanda com um suéter de tricô e uma xícara nas mãos. Cabelos presos, rosto limpo, sem maquiagem. Apenas os olhos eram outros. Ele está detido, disse Caio. Mas por quanto tempo ninguém sabe. Você tem medo? Perguntou Tiago. Balancei a cabeça. Não. Eu só entendi que a sombra do passado nunca vai embora. Ela espera na esquina, como uma aranha, e sempre vai esperar. Ambos estavam ao meu lado. O calor de seus corpos era palpável mesmo à distância. E agora? Perguntou Caio em voz baixa. Olhei para eles e sorri. Não como uma mulher que escolheu um, mas como aquela que voltou a respirar. Crepúsculo. Sótão. Uma lâmpada velha balança em um fio. Alguém abre uma caixa com cartas. Pega um álbum. Uma fotografia da jovem Helena. No verso, uma inscrição. Você sempre será minha. Ao lado, uma carta. Uma assinatura amassada. O jogo não acabou. Apenas começou um novo nível.